aparece mais? E o pessoal daqui. Ah, é. É verdade. Fiquei com vergonha de parar lá. Quer girar? Não, fica aí, fica aí. Quero ver o burro passar. Ó, tá saindo. Você é bobo, né? Tem que dar um alô pra câmera. Pode rir, não dá nada. Vai me aparecer na televisão? Eu tenho 10, eu troco por essa de 50. Deixa eu levantar um negócio aqui. Meu Deus do céu, Marquinhos. Você tá Aquele de botão ali. brincadeira. Esse? Zero, sempre um zero. Aqui. E o zero é um meio do isso. Agora baixa só. Qual som? Som. Tá escrito aí. O que você vai falar é o da Gabi ali. É alto e baixo. Fio vai. Hoje nós usando o microfone com fio. Então é esse aqui o volume. É o 12. Ah, vamos ligar esse aqui também, vai. Ó, vou ligar esse aqui também, ó. Olha, ligar. Vou pra gravar. Na hora que eu for falar, só aperta. Deus tá vendo eu rindo. Se eu puder, se não tiver, ninguém tem. Começa, começa. Meu Senhor. Começou a dar o ruim já. O senhor tem que ficar calmo, tá? Senão vai dar um infarto, uma coisa. Deu calor, está bem? Viu? A hora que chegar nas indicações ali, eu já vou estar morrendo. Ai, ai. Eu acho que é porque o senhor tá triste que a Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram, né? Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram. Ai. Oh, tem bastante gente até hoje na plateia, tô nervosa.
Negra? Só isso. Ah, eu comprei hoje um notebook com cartão da minha mãe, era pra ser meu presente. Tá bom, tá bom. Eu ganhei jogo de lençol, domingo, ganhei mochila, ganhei uma planta linda que eu queria fazer tempo, do nome da Bruna, ganhei uma caixa de sabonete da Natura e ganhei um shortinho fino. Bem com a tua cara, né? Piriguete. Bem com a tua cara, né? E um batom. Obrigada, né? Obrigada, a gente aceita. Ah, não, eu tô até hoje recebendo parabéns do Facebook. A gente aceita bastante atrasado. Vai assim de carne. Pode ser 1 quilo de proteína. E uma juriquinha. Quinta-feira. Depois do jogo. Ah, é sempre assim, nunca. A gente sempre segue no plano. A gente sempre segue no plano. Reunião ordinária do dia 20 de setembro de 2016. Terça-feira. Essa sessão está sendo transmitida. Ô, Fidelis, acho melhor tu trocar de cadeira? Aí o prefeitão vai cair. Não sei como é que consegue tomar água com gás, eu não suporto. Não suporto. Eu tô dando dar um ruim aqui. Terça-feira eu também fico ruim agora. E aí, quando tiver lá 8, 10 projetos, você não vai ter condição de tirar xerox. Mas daí vai ser ele, porque ele já volta semana que vem. Ah, vai. Quero ver nós pegar mesmo. Pegar aquele livro, 10, 15 folhas e faltinha xerox. Mas é a sua função, você vai fazer. Vai pegar agora. Aham. Vai ganhar a eleição morta. Quarta não, nem eu. Vai ficar ela aqui, a Larissa lá, as coisas aqui na frente, tomando conta. Nós vamos fechando, se lascando. Peguei aqui também. Em nome de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do segundo período de 2016 da 12ª legislatura. Em votação, a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Desejo boa noite, senhores vereadores, vereadora, aqui presentes, os internautas. Solicito a leitura expediente da ordem do dia. Reunião ordinária do dia 20 de setembro de 2016. Terça-feira. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site www.camarapicarras.sc.gov.br. Projeto de Lei número 29 de 2016. Autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar repasses de recursos do FIA, Fundo para a Infância e Adolescência,
a entidades sem fins lucrativos que desenvolvem programas de atendimento a crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos do FIA, Fundo para a Infância e Adolescência, em cota única, devidamente aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a entidades sem fins lucrativos que desenvolvem programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, previstos no artigo 90, assim como aqueles correspondentes às medidas previstas nos artigos 101, 112 e 129 da Lei Federal 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com a Lei Municipal número 422 de 26 de setembro de 2014 e em conformidade com o previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme segue. Entidade e Associação Caminhar Juntos. Projeto Reconstruindo o Projeto de Vida. Valor R$ 8.000. Entidade APAI. Projeto Educar Juntos para Prevenir. Valor R$ 8.000. Entidade Associação Assistencial Perpétuo Socorro. Projeto Meninas Bordadeiras Arte e Cidadania. Valor R$ 5.000. Entidade Associação de Pais e Amigos de Judô e Dança. Projeto Judô Cidadão. Valor R$ 8.000. Entidade Associação Cultural e Desportiva de Karatê de Balneário Pissarras. Projeto Karatê Shotokan, um estilo de vida. Valor R$ 8.000. Artigo 2º. Os projetos descritos no artigo 1º atenderão aos ditames exarados no edital FIA Condicap, devendo os responsáveis apresentar nos prazos estipulados as competentes prestações de contas à administração pública municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento municipal vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Pissarras, 15 de setembro de 2016. Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 45/2016. Denomina de Rua Salvador a rua sem denominação oficial no bairro Bela Vista, município de Balneário Pissarras, estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Antônio Luiz Veduski, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, faz saber que o plenário aprovou e Leonel José Martins, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a denominar de Rua Salvador a rua sem denominação oficial no bairro Bela Vista, município de Balneário Pissarras, estado de Santa Catarina. Primeira rua à direita, saindo da variante pela Rua São Ludgero. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal providenciará a colocação de placas indicativas e respectiva comunicação aos órgãos do governo federal e estadual. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária em vigor. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2016. Ademar de Oliveira, vereador. Requerimento número 114 de 2016, do vereador Ademar de Oliveira. Requer, após ouvir o douto plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que autorize a secretária de Educação a nos enviar a relação da lista de espera nas creches do município, Lei 469 de 2015, de 15 de abril de 2015, pois há inúmeras reclamações de pais que estão perdendo o serviço por falta de vagas nas creches. Indicação número 471 de 2016, da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana. Indica ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja retirada a placa indicativa da antiga divisa entre os municípios de Balneário Pissarras e Barra Velha, que encontra-se na calçada, na esquina entre as ruas 4.650 e 4.700, na Avenida Nereu Ramos. Indicação número 472 de 2016, da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana. Indica ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja molhada constantemente a rua da garagem da prefeitura.
Indicação número 473/2016 do vereador Antônio Luiz Beduschi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocada placa indicativa com o nome da rua Maria Nicásia da Rosa. Lei 474/2015, de 21 de maio de 2015, pois os mesmos estão com dificuldade de receber correspondências, além de contas como luz, água, entre outros. É o que temos para hoje, senhor presidente. Obrigado, dona Mônica. Em discussão, regime de urgência especial, projeto de lei 29/2016, autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar repasse de recursos do FIA a entidades sem fins lucrativos. Estamos discutindo aqui só o regime de urgência especial pedido pelo Executivo Municipal. Em discussão. Senhor presidente, se for aprovado, vai ser votado na sessão. É facultado para essa sessão, para a próxima. Deixamos para a próxima em razão até do volume, né, doutor Maurício? Vereador Maurício. O volume de matéria que acompanha, nós temos algumas dúvidas em razão até de algumas situações. Então, poderá, se é de concordância de todos, colocamos regime de urgência especial para a próxima sessão para não haver erros. Se todos concordarem. Senhor presidente, infelizmente vem assim um projeto em regime de urgência que já podia ter feito já no começo do ano. A gente tem entidade aqui que necessita desse repasse, mas a dúvida aqui, e isso a comissão tem que analisar, porque tem entidade aqui que não tem lei que autoriza, que não são sem fim lucrativo, pelo menos não passou lei nenhuma aqui nessa casa. Então, não sei se é possível o repasse para essas duas associações que estão aqui. Para as outras não tem problema nenhum, mas para essas duas é complicado a gente votar uma coisa irregular. Mas se ficar para a próxima sessão, não tem problema nenhum, que já vai ser analisado pela comissão e eu acredito que vai tirar as dúvidas. Senhor presidente, senhores e senhoras, boa noite. A comissão deu pela aprovação, o nosso parecer pela aprovação, inclusive foi por unanimidade, não foi? Não, esse foi feito a leitura hoje, né? Está falando do... Não, é o regime de urgência do regime de urgência especial. Essa lei é leitura esse hoje, não tem parecer ainda. Não, esse não tem parecer. Foi lido hoje. Foi lido hoje. Mas nós estávamos discutindo a relação do repasse e ficamos uma dúvida que tem duas entidades que parece-me que não têm utilidade pública. Certo? Então, para que não cometamos nenhum erro no momento da votação, vamos deixar então para a próxima sessão, porque 3 entidades estão corretas e como surgiu uma dúvida com relação a essas 2 entidades, não podemos agora de pronto, em regime de urgência especial, sem fazer uma consulta, aprovarmos isso hoje, correto? Então, poderemos fazê-lo na próxima sessão. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores, senhoras e senhores aqui presentes e aqueles que nos assistem. Bom, são 3 questões levantadas aqui a priori, né? Com relação a um parecer do Ministério Público que consta da mensagem, a declaração de utilidade pública de 2 entidades e se fere ou não a lei eleitoral repasse, né, desses valores para entidades. Bom, aqui está todo o projeto com a documentação. Existe um edital público de concorrência pública, de seleção, né? Como existe na cultura também. A exigência de documentos no edital, e o edital ele faz lei, né, entre as partes, tanto quanto a administração, quanto aqueles que querem ingressar com um projeto para obter os recursos. Então, aqui, o edital ele exige diversos documentos. E nenhum inciso dessa cláusula do edital diz que deve ter declaração de utilidade pública. O edital não exige declaração de utilidade pública. Não foi exigido, né, dona Edir? Sim, eu sei que o Perpétuo Socorro tem, mas pela análise aqui do edital, não há exigência de decreto de utilidade pública, de declaração de utilidade pública da entidade. Mas paira a dúvida, né? Não.
Dúvida não há com relação ao edital. Agora, se há necessidade da apresentação de utilidade pública, daí já é uma outra questão. Mas se não está aqui, não há uma obrigatoriedade na apresentação. Bom, essa é uma questão. Com relação ao parecer do Ministério Público, eu encontrei aqui um encaminhamento do Dr. César Augusto Angel, que é o promotor de justiça, porque foi feita uma consulta pela secretária Ana Paula, que é secretária de Assistência Social, pedindo informações da possibilidade, neste período eleitoral, do repasse desses valores às entidades. E ele responde, daí ele diz que já foi objeto de consulta em outro município, e aqui ele junta o parecer lá da Procuradoria, de Florianópolis. E encaminha o expediente à secretária dizendo que não há problema algum, em razão de quê? De que são ações que promovem as políticas públicas de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E também em razão da ausência de gratuidade. Ou seja, não há um repasse gratuitamente, há uma contrapartida, né? Nós temos os projetos, o município repassa, em contrapartida a associação presta um serviço, e aí um segundo item que ele diz, essa associação vai prestar um serviço que é público e de interesse das políticas públicas que devem ser desenvolvidas às crianças e ao adolescente também. Então ele diz que não há problema nenhum com relação a isso, porque além de ter uma contrapartida, atende ao interesse do serviço público, sendo prestado por uma entidade nessas condições, né? Então, pela análise da documentação, vejo que não há necessidade da utilidade pública, da exigência do documento, pelo edital. O Ministério Público se manifesta favorável, né? E até um outro detalhe, não é uma ação da administração somente esse ano, né? Em outros anos também tivemos essa modalidade de edital. A doutora Darlene, que está aqui, já foi presidente do CONDICAP, também já participou de diversos editais desse tipo, né? Dessa natureza. Então, mas eu acho bastante interessante que a gente aprove o regime de urgência, então, para a próxima semana, até porque, se houver alguma outra dúvida, a gente pode buscar informações lá no Executivo. Mas com relação ao que já foi levantado agora, inicialmente, eu, analisando, né, superficialmente a documentação, eu não vejo provavelmente, impedimento nenhum. Vai ser aprovado, só para que a gente não incorra em nenhum erro, correto? Para ter a certeza, com uma análise, como você mesmo disse, superficialmente, eu não vejo nenhum problema, mas como? Para a gente ter a certeza, na próxima semana, umas informações mais certas, a gente aprova para a próxima semana. Senhor presidente, só a dúvida que vem é o repasse continuado. As entidades que já receberam os outros anos, sem problema nenhum, até agora no período eleitoral, mas essas duas, para receber um benefício agora no período eleitoral, é complicado. Para repassar para uma entidade que nunca teve repasse do município. Mas aí a análise... Não, entendo. Mas a análise é de exigência de documentação, e outra análise que deve ser feita, bastante criteriosa, é com relação ao projeto que deve ser desenvolvido. Que uma é de judô e uma outra é de karatê, né? Então nós precisamos também verificar a contribuição que vem nesses projetos para criança e adolescente. A forma, eu sempre digo, a forma é necessária, mas o formalismo é uma deformação do processo. Então a gente tem que muitas vezes abandonar a forma, aquela que a gente fala muito em direito, né? E se for possível, que bote 8 mil para cada entidade também, né? Porque só a Perpétuo Socorro 5 mil e as outras 8. Que bote 8 para todas elas, então. Então que faça uma emenda e reparte esse recurso igual para todas elas. Se for possível, a comissão fazer essa emenda. Obrigado. Mas aí a gente iria aumentar o valor e daí mexe no orçamento. Daí não compete ao legislativo onerar o executivo, né? Aí,
Senhor presidente, eu não sei se eu estou certo ou não, porque a associação sem fins lucrativos, elas não têm que ter 2 anos de existência para depois receber essa parte financeira, ou ela tem que ter... Não precisa? Pelo edital. Supostamente o edital iria suprir essa necessidade. Porque exatamente até eu ia falar, o vereador Júlio, que eu acho que a Associação Perpétuo Socorro, bem poucas coisas tem já através da prefeitura, porque aqui ela está repassando para ela mesma. Porque é uma obrigação dela, essa associação de amigos de pais do judô e dança, isso aqui já é obrigação da prefeitura realmente dar toda a assistência a essas crianças do esporte. Essa associação do cultural e desportivo do Karatê de Balneário Pissarras, ela já tem 2 professores pagos pela prefeitura e já é uma obrigação dela dar condições para que essas crianças participem desses eventos através de alimentação, uniforme e transporte. Né? E a Associação Perpétuo Socorro, ela não, praticamente, ou ela recebe esses 5 mil e depois não recebe mais nada. Né? Então eu acho que eu também concordo com o senhor, vereador, que deveria, no mínimo, ser mais, também até mais do que as outras associações, que já tem mais participação da prefeitura dentro da coisa. Agora, só que esse dinheiro aqui vai ser de grande valia para essas associações, porque para a compra de uniforme, principalmente de kimono e do karatê e do judô, né? Que sempre é uma dificuldade. Nesses eventos, quando vão passar faixa, também é uma dificuldade. Então esse dinheiro vai ajudar bastante essas associações. Mas só que eu também acho que, eu não sei o quanto tem o FIA lá, ou quanto tem o CODICAP, para repassar para essas entidades. Porque, se eu não me engano, o ano passado, eles tinham no valor, se eu não me engano, era 80 mil reais. Agora aqui, pela minha soma aqui, vai dar 37 do repasse. Aí vamos ver o que é que vai sobrar também de dinheiro e o que é que vão fazer com os outros dinheiros, que na verdade, né, as entidades estão aí esperando. Senhor presidente, o que está sendo discutido é só o regime de urgência especial, né? Mas é só isso aí, é só a dúvida, quer dizer, só a dúvida, mas... Só o regime de urgência especial, embora sabendo, né, senhor presidente, parece que já foi solicitado esse projeto para o Executivo já mês de junho, e só agora dia 16 que chegou essa casa. É para o senhor ver como é que está a situação do nosso município. Mas o regime de urgência é válido. Então vamos voltar ao... Senhor presidente, só um complemento. Já aproveitando, deixa. Só para o senhor saber, hoje recebi pelo meu Facebook uma mensagem de uma mãe, de um atleta, pedindo um prêmio para que faça um bingo beneficente para que as crianças possam representar Pissarras no Brasileiro de Karatê. Olha só o que está acontecendo com o nosso esporte em Pissarras. Vamos fazer um bingo beneficente para que possa arrecadar dinheiro para nossas crianças de Pissarras representar o nosso município, representar na Santa Catarina, porque se classificaram lá no Rio Grande do Sul, no Brasileiro. Não deveria ter necessidade de fazer esse bingo para coisa. Eu acho que a prefeitura e o prefeito deveriam tomar conhecimento disso e realmente bancar essa viagem, o transporte, alimentação e hospedagem dessas crianças que vão representar Pissarras, vão representar Santa Catarina lá no Brasileiro. Essa é questão de gestão, né, vereador Galo? Não tem gestão, acontece isso. Ou quando tem, com falhas, né? É uma pena, mas vamos procurar fazer o que é o certo, o que é correto. Em discussão, em votação, regime de urgência especial, projeto de lei 29/2016, autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar repasse de recursos do FIA a entidades sem fins lucrativos. Esse regime, esclarecendo, conforme preconiza o artigo 118 do nosso regimento interno, para a votação na próxima semana, única votação. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Será enviado ao Executivo as indicações 471, 472 e 473. Passa à Comissão Permanente o projeto de lei 29/2016 do Executivo e 45/2016 do Legislativo. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei 28/2016 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Balneário Pissarras. São 2 votações. Primeira votação em discussão.
da comissão é favorável. Parecer da comissão favorável. Senhor presidente, eu lembro que no ano passado a gente fez emenda nesse projeto, viu, vereador? Como não veio definido a secretaria, hoje não tem como fazer, mas com certeza a hora que vier o orçamento a gente vai... aí a gente vai fazer as emendas que for necessário. Obrigado. Só para, se Vossa Excelência me permite, só para complementar o que o vereador Francisco Chicão Corradini falou, nós fizemos a emenda até no ano passado para destinando um dinheiro maior para a Secretaria de Esportes, né? Como não veio os anexos aqui, nós fazemos depois quando vier realmente o orçamento. Senhor presidente, eu vendo o projeto de 2015 para 2016 é aquele copia e cola, né? Tá tudo igual o projeto. E só aumentou o orçamento de 2016, 91.560. De 2017, 93.700. E espero que a administração faça um bom uso desse recurso, mas espero e tenho certeza que não vai ser essa administração que vai usar esse recurso. Então, com certeza, em janeiro já vai ser remanejado todo esse orçamento, então sou favorável, não tem problema. Senhor presidente, eu voto com a comissão e voto só favorável. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Em primeira discussão, projeto de lei 44/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das listas de espera de pacientes que aguardam por procedimentos na rede pública de saúde do município. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, bom, essa questão de lista de espera de procedimentos na administração pública, de uma maneira geral, não só no município, mas eu acredito que em todos os municípios, em todos os estados, no Brasil afora, é um problema enfrentado por todos, né? E o que o projeto prevê? A obrigatoriedade, né, na divulgação da lista de espera de pacientes que aguardam por procedimentos na rede pública de saúde. E que procedimentos são esses? As consultas com especialistas, os exames de média e alta complexidade e as cirurgias eletivas. E aí, pesquisando diversos municípios, a gente encontrou em vários estados, em Santa Catarina também, vários municípios que já adotaram esse procedimento de dar publicidade a esses procedimentos de saúde. E a reclamação é muito, nós nos deparamos diariamente, ainda mais neste período, com reclamações, né, vereadora Ziza, de que está numa fila de espera para exames, para consulta, até para cirurgia, e que fica esperando 6 meses, 1 ano, e tem conhecimento de que que precisou de uma consulta agora, ou de uma cirurgia, já fez e passou na frente. Não estou dizendo que isso é recorrente aqui no município, isso é em todos os municípios. Mas, aí analisando a questão constitucional, nós temos lá na Constituição que um dos princípios da administração pública é a da publicidade, né? Todos os atos da administração devem ser públicos, né? E deveria partir essa iniciativa de um projeto dessa natureza do próprio executivo, né? Para disponibilizar essa lista, para que todos tenham acesso à lista de espera desses procedimentos, como é feito em Blumenau, em Joinville e tantos outros municípios aqui do nosso estado. E o projeto de lei ele deve ser regulamentado ainda pelo Executivo, porque nós trazemos a legislação, que traz uma obrigatoriedade dessa divulgação da lista,
mas deve ser regulamentado pelo próprio executivo. E aí, até por princípio constitucional, nós estamos falando sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, né, tanto da publicidade, da eficiência, da eficácia e efetividade do serviço público que contempla o nosso projeto de lei, né, para dar mais eficiência ao serviço público de saúde e dar mais transparência, mas isso que é o mais importante, né, a transparência com relação à prestação desse serviço público, desse procedimento de saúde. Então, e aí a regulamentação dessa questão, a gente já verificou também em outros municípios como é que é feita essa lista, né? Sempre com o cuidado de não expor a pessoa, né? A intimidade da pessoa deve ser preservada, como é um direito constitucional. Então, em todos os municípios, a publicação da lista de espera, ela se dá no site do próprio município, da própria prefeitura. E segundo que já foi dito pelo próprio prefeito, a saúde está informatizada. Então não há problema nenhum, nós não estamos criando um procedimento que depende de compra de computadores, de algum programa para que se disponibilize essa lista. Isso já existe no município. Isso é fácil de colocar lá no site da prefeitura, essa lista. Então não estamos aqui criando nada que onere, né? Estamos criando algo, uma exigência que pode ser utilizado, que já tem na prefeitura, no próprio executivo. Então, a lista, deve ser acompanhada, é pública, a lista é pública, qualquer pessoa pode acessar a lista, e aí a identificação do paciente, como se dá? Pelo número do cartão SUS, né? Cada um sabe do número do seu cartão SUS, o nome do usuário, as iniciais dos nomes, né? Somente inicial, data de nascimento, o nome da mãe, inicial do nome da mãe, a data e hora de entrada da solicitação, né? Desse procedimento de saúde, a prioridade pode ser P1, P2 ou P3, eu vou dizer o que é isso, e qual é o procedimento. Aqui um exemplo, ecocardiografia, né? Qual é o tipo de procedimento? E aí, através de um médico, é que ele vai dizer qual é o critério de prioridade. E daí nós temos o P1, P2 e P3. E o P1, o que é? Prioridade alta, ou seja, conduta com pequeno tempo de espera permitido. Deve ser providenciado o agendamento o mais breve possível. Exemplo, suspeita de câncer. Então, esse deve estar lá em cima na lista de espera. Quem vai dizer isso é o médico, não é a secretária, não é atendente, não, é um profissional de saúde. O P2, prioridade média, conduta com razoável tempo de espera permitido, deve ter preferência no agendamento, independente do tempo da solicitação. Só será agendado após o agendamento do P1, que é o mais grave. Exemplo, uma investigação diagnosticada de doenças benignas com comprometimento ou sintomatologia importante. E daí nós temos o P3, que é uma prioridade baixa, ou seja, deve ser agendado por ordem de tempo após terem sido agendadas todas as solicitações, P1, P2. É um exemplo, a investigação diagnóstica de doença benigna sem sintomas importantes. Tá? Então, existem critérios para a classificação desse problema de saúde, como se dá a forma de publicidade, como você vai consultar essa lista e o que deve conter, né, sem identificação da pessoa, e a obrigatoriedade do executivo que ele, a partir da aprovação dessa lei, ele informe, passe a divulgar essa lista publicamente através do site do município. Então esse é o projeto que peço o apoio aos meus pares para aprovação. Senhor presidente, quero parabenizar o Dr. Maurício pela iniciativa desse projeto. E é bom, né, porque vai ter uma lista ali. E o paciente vai saber quando é que vai ser atendido. Porque hoje não há essa lista de espera. E acontece o que está acontecendo no nosso município, né? Nós estamos hoje no período eleitoral, a gente está visitando a casa do diretor e eles estão questionando nós
por causa dessa demora, né? E até tem um áudio aí, vocês devem ter ouvido esse áudio aí, e que está no Facebook, WhatsApp, eu acho que a maioria da população de Pissarra já assistiu, onde o prefeito foi numa reunião na Barra Itacolomi, parece que saiu meio corrido, demorou 15 minutos e 36 segundos a reunião dele lá, e aonde até o cidadão questiona ele, porque estava 8 meses esperando uma consulta, né? E aí não tinha sido atendido. E tinha outro que, quando ligaram para agendar a consulta, depois de 8 meses, o cidadão já tinha sido sepultado. Então, para que isso, né, não ocorra mais no nosso município, essa lista de espera é muito importante para nós. Senhor presidente, primeiro eu também gostaria de parabenizar o vereador Maurício Cash pela iniciativa em Balneário Pissarras, embora, como Vossa Excelência mesmo disse, não é inédito no Brasil, mas é inédito em nosso município. E como Vossa Excelência bem disse, o artigo 37 da Constituição, quando trata da impessoalidade, da moralidade, da ampla publicidade, e eu confesso que quando Vossa Excelência apresentou o projeto, eu fui pesquisar e tem no projeto tem um único momento em que pode, se houver um agravamento consistente do paciente, alteração da lista, uma análise para uma junta médica, um especializado, ela pode ser. Se o paciente está no P2 e agravou, houve um agravamento no seu problema de saúde, ele pode ter prioridade ao fazer os exames. Então, eu tive esse cuidado de fazer essa pesquisa e quero parabenizá-lo mais uma vez pela brilhante iniciativa que vai dar um bom ordenamento jurídico ao nosso município. Parabéns. Senhor presidente, senhores vereadores, infelizmente, né, temos que fazer uma lei para preservar uma fila. Deveria acabar com a fila, né? Chegou lá, preciso fazer a consulta para fazer o procedimento e já ser atendido, porque já aconteceu isso anteriormente no nosso município. Infelizmente agora, 6, 8, 1 ano para ser atendido e fazer algum procedimento. Infelizmente tem que fazer uma lei dessa para seguir a lista. Que bom que se não tivesse lista, né? Como o vereador Ademar fez uma indicação pedindo a lista de espera para creche. Meu Deus. Está aí uma creche, não sei se vai ser até continuada, pelo que foi divulgado aí, a gente tem até com problema já na estrutura lá, já no fundamento daquela creche. Imagine como é que vai ficar. Tomara que fique bem. Lista de espera para creche, lista de espera para ser atendido. Levar o exame, o endereço que foi dado para levar o exame foi o cemitério de Itajaí. E levaram lá, deram endereço, foram lá no cemitério, pensando que a pessoa estava morando lá. Imagine a situação que nós chegamos no nosso município. Levar o resultado, dizer que estava na hora da mulher fazer o exame, mas a mulher infelizmente já estava morta. E o endereço que deram, a família já braba deu o endereço lá do cemitério de Itajaí. Projeto excelente, que está respeitando a privacidade de todas as pessoas, só ela vai saber que é a vez dela, né? Vai ser divulgada para todo mundo, mas só ela sabe que é a vez dela. Então, se for passado, qualquer um pode ver que aquela iniciais daquele nome foi mudado, né? Então, fica bem visível para todo mundo e bem transparente para todo mundo. E o bom é que se não tivesse isso, não tivesse uma lista de espera, para a gente ser atendido quando precisar, porque a saúde não espera. A saúde, quando a pessoa está doente, tem que ser atendida e tem que ser bem atendido. Porque, senão, o dia de amanhã é capaz de não dar mais tempo de fazer todos os procedimentos, todos os exames. Então, parabéns, vereador, sou favorável ao projeto. Senhor presidente, até aproveitando deixa, né, ninguém sabe mais do que eu, porque estou desde 2009 correndo atrás de exames, tomografia, ressonância magnética, biópsia. Então a gente sabe o quanto tem de pessoas que estão só se tratando de câncer de próstata e de câncer de intestino, dessas coisas, quando a gente está lá no Anacom, quando está lá no Santa Isabel, quando está lá no CEPOM lá em Florianópolis, que a gente está se tratando e veja realmente o nosso povo de Pissarras de lá. E realmente é um processo difícil, porque
eu sei que o próprio Estado não dá condições para que o município banque, por exemplo, 350 pessoas se tratando de câncer em Pissarras. Aí eu concordo. Aí o que eu não concordo é que nós temos um raio-x em Pissarras, tem a fila de espera. Eu não concordo que se a gente tem uma mamografia em Pissarras, que tenha fila de espera. Eu não concordo quando a gente tem um aparelho de ultrassom e esteja fila de espera. Por quê? Porque o médico, o padeiro que trabalha lá no Tampa, ele entra às 5 horas da manhã e sai 2 horas da tarde, faça a massa e faça pão, porque eu freguei lá na frente e quer. Agora, por que que um médico que trabalha 6 horas, ele não trabalha 6 horas? Por que que chega lá, eu vou dar um exemplo do médico não gostava dele. Eu era apaixonado por ele, pelo atendimento, e continuo gostando do atendimento dele. Mas a atitude que ele teve lá no bairro Nossa Senhora da Paz com a minha esposa, que estava com a garganta, com o pescoço assim, que eu estava até apavorado, porque todos os meus 2 cunhados tinham problema de câncer de garganta. Um já morreu e o outro está lá na pior da situação. Aí, quando eu vi ela com aquele pescoço inchado desse tamanho, eu já cheguei, fiz o sinal da cruz, botei no carro e corri para o posto. Chegou lá, fiquei das 8 horas da manhã às 10 horas da manhã. A nossa querida atendente lá chegou e disse, olha, o médico não vai atender porque não é caso de urgência. Eu disse, não é caso de urgência, mas já aconteceu isso na minha família e eu estou com medo. Aí ela disse, não, querido, muito carinhosamente, vai lá no centro tem uma médica que está atendendo. Fui lá. Cheguei no centro, demorou ali uma meia hora, 40 minutos, fui atendido. Que beleza, cachumba. Que bom, cachumba, então a minha mulher disse, não, cachumba não é, porque eu já dei, então é amígdala. Tá bom, então deu remédio para amígdala, passei na farmácia, tomei, para minha satisfação, grata satisfação, passou e foi resolvido o problema. Agora eu só pergunto uma coisa, e se não fosse as amígdalas, se fosse a cachumba, como a outra médica já tinha falado, e se não fosse as amígdalas, e se fosse realmente aquilo que tivesse acontecido com meus 2 cunhados, e um chegou a cair a língua da boca, como é que seria resolvido um problema desse? Porque o médico tem 6 horas, vai lá, atende 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 10 pessoas, será que o prefeito sabe disso? Será que o vice-prefeito sabe disso? Será que o secretário sabe disso? E fazes de cego e não se vejo sobre isso? Isso é um cúmulo, gente. Não é porque é minha esposa. Se a esposa do vereador, que está ali sentado no lado, e ele sabe que é vereador, ele faz isso, imagina com o Joãozinho, com o Pedrinho, com o Zezinho. Gente, não coisa. Outra coisa, prefeito municipal, se estiver me escutando, por favor, peça para esses seus médicos, esses seus atendentes no posto central, não assuma a responsabilidade, como aconteceu essa semana. Meu vizinho foi meia-noite para o posto. 6 horas da manhã, alta. Tá bom, foi para casa, medicado, beleza. 10 horas da manhã, posto de volta. 2 horas da tarde, no posto morto. É justo isso? Mande para Florianópolis, se não tem competência aqui em Pissarras, mande para o Hospital Marieta Conder Bonaldi, gente. Para isso nós temos uma ambulância aí a dar com os pés, carro a dar com os pés. Para que assumir um risco? O cara não quer. Quem tem que saber que se quer ou se não quer, se realmente o cara está com doença que é a pronto de morrer, é o médico. A responsabilidade da saúde da nossa coisa é o município, é o posto de saúde e é o médico, gente. Não é o paciente, não é o acompanhante. Agora, fila de espera, nobre vereador, isso aí tem. Isso aqui tem em Pissarras, tem na Penha, tem em Blumenau, tem na Alemanha, tem em qualquer lugar do mundo, eu tenho certeza que tem fila de espera. Só que tem gente que está esperando, o senhor teve lá numa casa onde eu passei, só espero que a pessoa falou a mesma coisa para o senhor que falou para mim. Lá na casa do seu Dico, da dona Sueli, ela reclamou para o senhor de quanto tempo faz que ela está lá esperando na fila de espera um exame dela? Não falou? Que pena. Volte amanhã e pergunte. O quanto tempo ela está lá esperando? Tá? Porque para mim, como sou vereador lá do bairro, chicote nele, chicote no vereador. Né? Porque daí o vereador, eles acham que o vereador é responsável por isso, que não é. Ele tem como reivindicar, ele tem como pedir, assim como o senhor está fazendo isso aí, assim como a gente está fazendo essa reclamação. Só que eu acho assim o seguinte, se eu não sou ginecologista, eu não vou fazer um parto. Se eu não sou dentista, eu não vou arrancar um dente, porque eu nunca vi um ginecologista arrancando um dente e também nunca vi um dentista fazendo um parto. Então a responsabilidade do médico ali, que está de plantão, é para saber se o cara vai dar um infarto,
ou se o cara vai dar um derrame, ou se está com derrame, ou se está com infarto, e mande para algum lugar onde tenha socorro e tenha aparelhos adequados para investigar qual é o problema que o cara tem. Aí a pessoa pode ser atendida com melhores condições e que não venha acontecer um óbito ou uma gravidade maior. Porque, se eu vou dizer uma coisa para vocês, se aquele dia não tivesse resolvido o problema da minha mulher, tá? Porque não é para minha mulher, e fosse um parente assim como eu estou reclamando lá do vizinho, também tivesse acontecido algum problema mais sério com ela, o problema comigo e com eles também seria o mais sério. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui nesse momento agradecer a iniciativa do nosso companheiro Maurício Cash, que realmente a fila de espera tem que passar uma avaliação médica e da melhor forma possível se usar a prioridade na saúde. Muito bem lembrado, Júlio, aqui, meu amigo e companheiro Júlio, as creches. Eu não sei quais são as medidas adotadas. Eu só sei que bicicleta tem 2 e carro tem 200. Aí o marido tem, a mulher tem, e a criança na creche. E a de bicicleta volta porque não tem vaga. Não sei qual é o critério. E na saúde, nobre presidente, o que tem em primeiro passo é dizer para a Ampli, tchau para ela. Isso é um absurdo. Ter que nós pagar a Ampli para dizer o que é bom para nós, para a saúde. Que gestão é essa? Jogar dinheiro fora? Se eu posso autocontratar, por que usar um órgão pelo qual vai ter a sua comissionado em cima dos nossos exames? Eu estou vendo as ambulâncias precisadas hoje, faz os exames aonde? Blumenau. Itajaí é mais longe. E as nossas clínicas aqui não têm valor. As nossas clínicas foram implantadas para atender o de Penha, não o de Pissarros. Então está faltando, companheiro Maurício, é gestão. Joga-se 12, 13 milhões fora por ano, por falta de gestão. Então, parabéns pela sua iniciativa. É de suma importância a lista de espera, porque não passa por um processo político. Passa diretamente por um médico especializado. E aí começa, aos poucos, melhorar o caos da saúde na fila de espera. Porque eu vejo, em plenas condições, as nossas clínicas dando plenas condições de exame à nossa população. Não precisa levar para Blumenau, muito menos para Itajaí, e muito menos a Ampli dizer o que é bom para nós. O que é bom para nós é um prefeito à altura de atender um município no qual ele é um servidor, ganha R$14.500 por mês. Isso está faltando. Vamos fazer com que prevaleça o que é de mais e de suma importância no nosso município, que é a saúde. Porque eu dependo dela. Vai brincar com quem quiser, menos comigo. Então, essa é a grande verdade. Eu vou ver e vou aguardar até quando vai a UPA. 3 de outubro, no mínimo. Se Vossa Excelência me permite uma parte. Pois não. O projeto é extremamente meritório. Não quer dizer que o projeto vai acabar com a fila, em hipótese alguma. Isso é questão de gestão. Acabar com a fila, ou diminuir ou minorar a fila, é questão de gestão. Vai apenas dar publicidade ao fato, tirando aquela vontade da ingerência política de agradar um em detrimento dos outros. Mas para terminar com a fila é apenas uma questão de gestão. Isso é uma outra situação. Uma outra questão, me permitam, é que a lista, aqui na lei diz que a lista deve ser atualizada mensalmente. E uma outra questão que é mais importante ainda, ela tem a obrigatoriedade de divulgar a lista dos pacientes que foram atendidos, né? Que foram submetidos à consulta médica especializada, aos exames de média e alta complexidade e cirurgia seletiva. Então, mês a mês, o município também deve divulgar aqueles que utilizaram esse tipo de serviço público, né? Aí você pode avaliar.
a demanda. Exatamente. Isso é muito importante. É bom, o vereador Maurício tocou num ponto que, porque tem 500 atendimentos e só 2 era da lista. O restante é companheiro. É isso que está acontecendo no nosso município e todo mundo está vendo. Quem é companheiro tem, quem não é, não tem e pronto, acabou-se. Infelizmente lá eu acho que não conheceram a esposa do vereador Ademar. Porque, ou então estão retalhando por causa da posição dele. Então, Não. Essa lei vai ser boa porque os próximos administradores vão ter que seguir essa lista. Então não vai ser resolvido nem esse ano, não vai ser resolvido o problema da, como diz o vereador Oswaldo, não vai ser resolvido o problema da fila, vai continuar a fila, só que os outros gestores vão ter que se adaptar a isso e divulgar essa lista e ser transparente com a saúde. Vereador Oscar, que não é brincadeira, não tem que brincar com ninguém, que a saúde não é brincadeira. Então, muito boa e parabéns novamente, vereador Maurício. Seu presidente, novo vereador, até não sei se cabe um complemento dentro desse seu projeto, que também fosse repassado ao interesse público a quantidade de pessoas que realmente recebe o remédio que recebe, o quanto recebe. Porque, pelo que eu sei da Constituição, é o direito de todas as pessoas que se tratam de doença contínua, não importa o estado social dele, é obrigado a ter medicamento no posto. É mentira ou é verdade? Eu tomo Prostatin, eu tomo Deoxazina de zinco, eu tomo morfina, 30, certo? E eu tomo um comprimido lá que é mais fácil de tomar, que é desse tamanho, mais fácil de tomar do que de dizer, que é Dexa, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora, diz uma coisa para mim, tem no posto? Não tem no posto. Agora, é cabível ter no posto, se é de uma doença contínua, então era para ser específico também, porque assim, há muitas coisas, até remédio para depressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol. Então, o que foi atendido e a pessoa que foi atendida e com que foi atendido, com que foi repassado de remédio para essa pessoa no mês. Ou será que está dando remédio demais para uma pessoa e que não está sobrando para outra? Entendeu? Porque muitas vezes, para não cortar uma cartelinha, o médico passou lá uma cartela de Voltaren. Voltaren. Aí chega lá uma cartela que era só para 6 comprimidos, dá uma cartela com 30 comprimidos que não tem necessidade. Por exemplo, a morfina, ela vem 50 comprimidos dentro de uma caixinha. Certo? Vai que eu não vou precisar tomar uma morfina, às vezes por uma dor ou qualquer coisa, que seja só uma cartelinha. Então, para especificar o tipo de remédio, o quanto estão dando de remédio, o quanto deram para aquela pessoa, e se é realmente uma doença contínua. E também a outra coisa que eu acho assim, que deveria ter mais um parecer de reconhecimento à população, é ter uma pessoa específica lá dentro, para não precisar eu vir aqui no Duda ou no Dr. Maurício Cash, uma pessoa específica lá dentro da própria saúde, para fazer esse processo, para que a pessoas que tenha esse socorro, essa quantidade de remédio... Eu queria para ser mais sucinto, porque... lá do Estado, é um tema, porque muitos processos tem que ser através do Estado. Então, que tivesse uma pessoa capacitada para fazer esse processo, para conseguir esse remédio, em vez de ter que arrumar um advogado fora para dar uma entrada no Ministério Público para conseguir esse comprimido, ou esse remédio, ou essa cadeira, ou qualquer coisa que seja do Estado. Presidente, boa noite a todos. Só um pequeno pronunciamento. A transparência, de grande importância, né? Para saber se é o primeiro, segundo, terceiro ou 10º, 20º. Porque, infelizmente, nas ruas agora, nessa época, a gente ouve falar, que bom. Estou esperando há 2 anos, mas agora vai ser resolvido. O recado que a gente tem para mandar ainda é que aproveite, né? Que aproveite o mais rápido possível até final do mês, porque se passar vai complicar muito mais, eu tenho certeza. Então, já que foi discutido, só queria deixar aqui uma sugestão até para o autor dessa lei. Quem sabe seria, como a nossa comissão é uma comissão única permanente, que envolve todas as comissões nessa,
quem sabe uma emenda que fosse enviado para a Comissão Única, que também é da Saúde, uma listagem mês a mês que a própria Câmara, a própria Comissão pudesse acompanhar esse processo, porque em razão, até o senhor sabe como é que a coisa funciona, para mudar de lá para cá, daqui para lá e dizer que foi aquilo, pode acontecer. Mas como a comissão é a Comissão Única e também é a Comissão da Saúde, sabe o senhor, pensando nisso, faça uma emenda aditiva que seja enviado para essa casa mês a mês a lista de quem foi atendido e a lista de espera. Ótima ideia. Uma fiscalização da Câmara diretamente aqui. Vamos incluir um artigo aqui então, né? Fica a seu critério para a próxima sessão, se o senhor achar conveniente. A emenda da comissão. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 114/2016 do vereador Ademar solicita seja remetida esta casa à lista de espera nas creches municipais, Lei Municipal 469/2015. Em discussão. Senhor presidente, 9 vereadores, há tão pouco tempo, até foi comentado aqui nessa casa, e falado que até foi uma grata satisfação a gente saber que a nossa secretária esteve lá na rádio e falou que não tinha fila de espera. Só que agora a gente andando na casa desse pessoal aí, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a reclamação é muita. Perdi o emprego, meu marido está numa dificuldade de pagar o aluguel e eu perdi o emprego, tudo por um motivo só, falta de creche. Então seria viável que eles viessem para essa casa, realmente, a quantidade de pessoas que estão esperando uma vaga na creche. Se realmente tem, ou se lá tem fila de espera ou se não tem, porque daí a gente também, muitas vezes, vamos querer saber se tem lá com o público quando for reclamar com a gente. Só para te ter uma ideia, tinha uma tal de Daiane, uma moça muito querida, amiga nossa ali perto da Natubras, e que ela foi várias vezes na secretaria e pediu para mim, eu digo, querida, vai lá, pede direto, porque se tu dizer que foi eu que mandei pedir, aí mesmo que eles não vão te dar. E para nossa satisfação, a outra criança já está grandinha, e ela não conseguiu a vaga, ela já está grávida de novo, vai ganhar outro, só espero que tenha creche agora para os dois quando vir o outro. Porque não dá para acreditar que não tenha fila de espera, ou se tem fila de espera, que repasse para essa casa, então, realmente se tem. Porque, às vezes, a gente não pode também criticar lá, né, sem saber se lá também é verdade. Se não for verdade, tomara que não seja verdade que tenha fila de espera tão grande como o pessoal reclama. Espero que não tenha. Nobre vereador Ademar, a Daiane, o caso da Daiane, ela conseguiu a vaga na creche, sim, e ela não levou mais a criança porque ela não quis, a criança ficou doente, e ela tirou a criança. Eu sei bem da história, então acho assim, ó, vaga na creche sempre foi problema em todos os municípios, não só aqui em Balneário Pissarras, vai ter sempre foi aqui, foi sempre assim, e tem muita vaga, tem muitas crianças na creche, sim, tem gente que tem carro e tem as crianças na creche, a lei é assim, querido, não tem como mudar. Todo mundo tem direito, o direito é igual, então não podemos fazer a coisa ser diferente se isso aí é lei. A lei é direito para todos. Se tem carros, não tem carros, tem casa boa, se não tem, não tem essa história, tá? Então deve dar uma olhadinha melhor para ver isso aí. A Daiane, a história é diferente. Não, vereador, na verdade não foi eu que mencionei a capacidade de pessoas que vão de carro levar as crianças e coisa, porque graças a Deus no governo Dilma e Lula, todo mundo tem carro hoje praticamente. E está ruim a crise? Está ruim? Não está ruim. Porque estava ruim é quando nós ia para a escola de pé, quando não tinha um carro para ir numa farmácia, não tinha nada. Hoje, graças a Deus, 90% da população tem carro, tem veículo para levar o filho na creche, para levar na escola, isso não é problema. Só que para manter esse carro, para manter o aluguel, para pagar a prestação da casa, precisa ter emprego para o homem e para a mulher. Tendo emprego para o homem e para a mulher, tendo vaga para a mulher pôr o filho na creche, que eu acho que creche não seria para quem vai trabalhar. Creche seria uma obrigação de ir lá, porque a confraternização das crianças, a dona Edira aqui, que é professora, sabe muito bem, que uma criança lá no Japão, ele entra na escola com 3 anos de idade. E por isso é um povo mais inteligente do mundo. Então, se as crianças nossas tivessem condições de ir realmente para a creche, para já assim, enturmar com as outras crianças, para ter uma confraternização com as outras crianças, e para ter o direito de um café bom da manhã, um bom almoço, café da tarde, até um cafezinho quando sai, e ter um cuidado especial com essas crianças, que muitas das crianças não têm condições de se manterem em casa
com uma barriguinha cheia e lá na creche teria, seria uma beleza. Eu não acho que isso teria que ter creches realmente só para quem trabalha. A creche deveria ser direito para todas as crianças do Brasil. Vereador, mas eu ainda defendo a tese do companheiro aqui, que realmente acho que deveria haver uma avaliação um pouquinho melhor, porque quando se trabalha, mas eu tenho certeza que se fazer um levantamento, tem muita mãe que não trabalha. E há regras assim que falam, não, é obrigatório, você tem que trazer comprovantes como você está trabalhando. Como que a mãe vai estar trabalhando se tem que cuidar da criança? Por que não estabelece um prazo? Não. Você vai deixar a criança na creche dentro de 30 dias ou 60 dias. Se você não estiver trabalhando, aí é outra história. Agora eu não vejo chance nem possibilidade nenhuma de uma mãe aí com 2, 3 crianças arrumar um emprego e vai deixar as crianças com quem? Para depois deixar na creche. Como? Eu não vejo possibilidade nenhuma. Vereador Ademar, senhor presidente, também parabenizar por esse requerimento, parabenizar também a dona Edir, também que está aqui nesta noite, nesta casa, e que foi uma secretária da nossa gestão que sabia lidar muito bem e com muita sabedoria essa lista de espera que era baixíssima. Aí eu pergunto para o vereador Ademar, o senhor sabe quantas creches foi inaugurada para essa administração? Não? Uma que já foi iniciada na administração passada e foi acabada, a do Norte, né? Só que foi fechada. Não, por essa administração, a atual administração. Sim, foi inaugurada uma creche, não foi? A creche do Norte? Mas que foi começada por ele. Aí está aí a questão do teu requerimento. Não inaugurou uma creche, é obrigado, a população cresceu, as crianças, o pessoal está fazendo filho, e não foi feita uma creche. É obrigado. E não tem uma família que não chega em casa com no mínimo 3 filhos, né? Então assim, a população cresce, mas a administração não está seguindo, não está dando continuidade naquilo que já nós deixamos. Então não foi inaugurada uma creche, é obrigado da fila. E cada vez vai ficar assim. E cada vez vai aumentar mais essa fila. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Ademar, eu acho que dá de fazer outra análise. Quantas creches outro prefeito fez? A não ser o prefeito Humberto. Quantas creches no município outro prefeito aqui fez? Quem que fez as creches no município de Pissarras? Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio, Itacolomi. Graças a Deus nós temos um vereador que conseguiu dinheiro em Brasília que está sendo construído ali. Graças ao vereador Nico Biduski. Porque senão também não tinha saído daquela creche. Porque não tem capacidade nem para buscar recursos para fazer uma creche no nosso município. Então todas as creches que tem aqui foi o ex-prefeito que fez. Esse prefeito não fez uma sala de aula, fez sim agora, parece que foi 70 mil cada sala de lata que ele fez nas creches, que diz que agora tem que botar ar-condicionado em tudo, aí vibra tudo, o ar-condicionado vibra. Sem ar-condicionado não há quem pare dentro das latas. É isso, essa ampliação que ele fez agora nas creches. A creche lá no Itacolomi foi feita, foi concluída, não foi inaugurada. Fechou a creche a Dona Alcina, fechou a creche, não reformou, não mexeu em nada, foi para a instalação nova e não inaugurou. Está provisoriamente. A creche, a CI Alcina, está provisoriamente na creche do Itacolomi. E não inaugurou, não, eu acho que não estão nem fazendo limpeza, porque é um absurdo aquela creche como ficou. Como foi entregue e como está agora. A pintura está um absurdo. Não fez reparo em nada. Então, quer dizer, não gosta de fazer sala de aula, não vê que a população está aumentando, não fez uma sala de aula, não fez uma sala de creche, não fez uma creche, não fez nada. Então, se disser que tem alguém esperando creche, vão dizer que é mentira. Vão dizer que é mentira, porque não tem, está todo mundo nas creches. Então não precisa fazer mais creche então. Porque se está todo mundo na creche, não precisa mais. Tem creche que parece, se eu não me engano, 45 crianças numa sala.
30 crianças numa sala de creche, imagine o que é cuidar de 30 crianças. De 2, 3 anos de idade. Imagine só. Só que tem creche também no município, que tem 15 alunos e 30 professores. Aí não dá de fazer nada mesmo, né? Aí não dá de fazer nada. Então, tomara que mande essa listagem, se tiver, ou se não tiver, para assistência social, ver esses casos, como o senhor divulgou aqui, para não acontecer mais isso. E que essa casa tenha também conhecimento desses casos, porque como está, não dá para ficar. E se bem que falta pouco tempo. Obrigado. Senhor presidente, só para contribuir com o debate, se todo o chefe do executivo, seja municipal ou estadual, cumprisse a Constituição Federal, não existiria problema com relação à educação e muito menos com a saúde. Porque lá no artigo 205 da Constituição Federal, diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A educação é direito de todos, dever do Estado e da família. E o artigo 208 diz: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 4º, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. É uma obrigatoriedade. Crianças até 5 anos de idade devem ter vaga na creche. Porque a Constituição não diz assim, até 5 anos de idade, vírgula, para aquelas mães que trabalham, vírgula, para aquelas mães que são da cor branca. Não tem qualquer requisito constitucional. O requisito é imposto pela administração porque não tem vaga suficiente, não tem sala, não tem professor, não tem condições, não tem recurso. Mas a Constituição não traz qualquer outro requisito, qualquer questão que possa restringir o acesso a essa criança até 5 anos em creche ou na pré-escola. E a Constituição deve ser cumprida. Muito tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Educação lá de Joinville, Silvio, tem casa aqui, E naquela época ele sofria mensalmente ação civil pública, Ministério Público, contra o secretário de Educação. Enquanto tivesse uma reclamação do Ministério Público de uma criança que não tinha acesso à creche, o Ministério Público tinha que propor ação civil pública obrigando. Ou constrói, ou arruma vaga, ou a sanção é multa, inclusive ameaçava de processo crime, por desobediência à norma constitucional. Então nós temos instrumentos para isso. Basta que alguém faça com que se cumpra a Constituição Federal. Qualquer outra questão dita que só para a mãe que trabalha, para a mãe que é isso aí só desculpa para não cumprir o ordenamento maior que é a Carta Constitucional. Porque o artigo 5º é claro, né? Todos são iguais perante a lei. São os direitos e garantias individuais, né? Artigo 5º. Resumindo então, né, nobre vereador, balela, né? Senhor presidente, não está trabalhando, não tem vaga. Vamos colocar em votação para... Senhor presidente, só em questão de ordem, para ser mais chato mais um pouquinho, eu gostaria que chegasse ao público, a todos os nossos munícipes, que tem o 0800 aqui da Câmara, e aquelas pessoas que realmente foram lá e não foram atendidos com respeito, com educação, ou que não foram contemplados com uma vaga na creche, ou que está lá esperando tanto tempo, porque também não adianta só chegar lá, depois agora nessa época, chegar lá e malhar a orelha da gente lá, certo? Porque também aí já pode ter acontecido uma coisa maior, um fato maior. Aqui nós temos 0800, o número do 0800, que seja divulgado mais na rádio e que seja mais divulgado nos jornais, para que realmente o povo que estão necessitando realmente de creche, que denuncie quem é para a Câmara. A Câmara nós temos aqui para isso mesmo. Então esse que ligue para a Câmara para o 0800 e diga, olha, presidente, olha o atendente, eu realmente fui hoje lá na Secretaria de Educação e não fui contemplada com a vaga da creche para o meu filho, ou para o primeiro ano, 9º ano, 8º ano, ou que seja para o 2º ano, também é responsabilidade nossa aqui também saber se o Estado não está dando condições de estudo para as crianças nossas do nosso município.
e também quando lá no caso de saúde que ligue, para que a gente realmente fique a par. Porque aqui nós temos vereadores, nós não somos pai de santo, a gente não adivinha nada. Realmente tem que chegar na gente para que a gente possa tomar uma atitude, como diz o novo vereador Maurício Guedes, até entrar no Ministério Público para ver alguma coisa de fazer valer o direito da criança, né? Senhor presidente, eu sei e reconheço a necessidade de todos. Só que meu filho fez 2 faculdades e nunca usou o artigo 170. E eu conheço daqui quem usou. Lá na Univale é só carro zero. O único pau velho, quando for lá reclamar, é o meu Fiat Uno. E tudo lá engatado no artigo 170. Eu sei. Mas quando vai o pobre, não tem. Não tem, porque justamente quem talvez não precise esteja lá engatado. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho um neto com 1 ano e 8 meses, não vai para a creche municipal, vai para a creche particular. E eu não deixo de ir para a creche municipal. A minha filha vai, provavelmente amanhã ou sexta-feira, ou mais tardar na segunda, vai colocar em creche particular. Então eu quero dizer que quando encosta um carro, encosta uma bicicleta, os dois têm o mesmo direito. Mas a prioridade desse companheiro é para a bicicleta. Certo? Vamos fazer uma gestão voltada para o povo. Vamos fazer uma gestão que tenha, sem dúvida, a necessidade de quem precisa. Onde já se viu uma creche em dezembro fechar. Isso aqui é Balneário, é um bairro de Joinville. Quanto mais a mãe precisa, fecha a creche. Tudo de férias. Que bom, né? Eu também queria férias em 15 de dezembro. Para ir para baixo de um guarda-sol e tomar minha cerveja gelada. Eu também queria, mas eu não posso me dar esse luxo. Certo? Então, vamos fazer prevalecer o que é de verdade, de direito e de necessidade do município. Por que não uma creche até meia-noite? Qual é o problema? Porque paga, eu não vou entrar em detalhe de nepotismo. Eu nunca vi isso na minha vida. Aqui eu empreguei a tua nora e o vereador Ivo foi obrigado e me denunciou, me botar na rua. Por que não me denuncia agora? Tem 50 famílias com nepotismo. Um com 10, outro com 20, outro com 15, outro com isso, outro com aquilo. Sobrinha, tio, mãe, vó, tataravó. Ou estou mentindo? Aí não pode ter dinheiro, não pode abrir crédito, não pode fazer crédito, não pode isso, não pode aquilo. Claro que não. Mas de que jeito? Tribunal de Contas toda hora, todo instante. Vermelho, vermelho. Está 2 anos dando canetão. Vermelho, vermelho. Aí, obrigado. Agora faça uma administração enxuta para ver se não pode fazer creche. Pode. É só fazer uma administração enxuta. Em votação. Votação. Requerimento do vereador Ademar. Quem estiver de acordo apenas com os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só queria fazer 2 colocações aqui. Presidente, posso fazer um requerimento verbal, por favor? É pertinente a uma matéria discutida? Não. Mas é que eu não tive oportunidade. Ninguém se opõe? Faça, vereador. Não, o requerimento é sobre matéria discutida. Ninguém se opor? Porque me ocorreu essa semana, porque fui procurado por um morador do município e contribuinte que está com problema de uma ação judicial da Recicle. E ele não tem condições mesmo de pagar a tarifa, né? Tarifa de lixo. Porque até se enquadra naquelas condições de isenção. Mas a Recicle, ela dá isenção anualmente para 100 contribuintes. 120 agora, né? Eu não sei se aumentou. Não sei se aumentou agora. Aumentou porque a doutora Viviane, antes de sair, ela conseguiu mais 20. Ah, pois é. Eu não sabia disso. Porque quando iniciou a prestação do serviço da Recicle, foi eu acho que em 2005, 2006. Né? Então, 10 anos. E lá já era esse número de 100 isenções. Né? E a população cresceu. Né, o número de residências aumentou. Acho que seria interessante, no mínimo, dobrar esse
essas isenções, de 100 para no mínimo 200, acho pouco, mas seria um incentivo a mais, melhor né, de ser. vereador? Um incentivo a mais. Um incentivo a mais, exatamente. Exato. Porque existem pessoas que realmente não têm condições, se enquadram nessas condições de isenção. Só que daí já tem o número de 100 já está preenchido. Nobre companheiro Maurício, o senhor não poderia ser tão feliz em tocar num tema de suma importância que tem que ser revisto. Eu quero dizer para o senhor que eu vou usar um bairro Nossa Senhora da Paz. 90% do bairro Nossa Senhora da Paz, a taxa da Recicle é maior que o IPTU. Só gostaria, senhores vereadores, não vamos 200 fazer reais. da nossa sessão palanque político, com todo respeito. Mas é verdade, o vereador, Sim, que é sim, mas vamos compromisso discutir nosso. esse requerimento. E aí sim, o requerimento do vereador Maurício é no sentido de dobrar. Solicitar ao prefeito que requeira a negocie com a Recicle benefício um aumento do número de isenções lá na Recicle. Benefício em relação. Isso, se hoje 100 passar para 200, no mínimo, sei lá. Então que fique registrado, então, o requerimento é no sentido de ampliar o máximo possível, né? Se for possível, sim, mas vou discutir, mas não estamos fazendo requerimento. Se for possível dobrar o número de isenções, de benefício a quem realmente precisa. Em razão do número que a cidade aumentou, a população carente aumentou. Esse número foi concedido lá em 2005, 2006 e 10 anos passaram. E o crescimento da população de baixa renda. Então que fique registrado o secretário. E aí, então, nesse requerimento que está sendo feito, agora vamos discutir o requerimento do vereador Maurício, em discussão. Senhor presidente, vereador Maurício, eu também sugeria que fizesse um requerimento para a agência reguladora. Que a agência reguladora revisse, porque a população mais do que dobrou de 97 para cá. Então, nesse seu mesmo requerimento, ampliamos para a agência reguladora. Ao executivo e à agência reguladora. Nada mais justo que a agência reguladora reveja. Dela, né? É o papel do resíduo sólido. A gente viu faz uma semana passada, 15 dias, a justiça mandou terminar o contrato na Penha. E aqui nós estamos com processo desde 2008. Tem que suspender. Processo para suspender o contrato com a Recicle. Já está desde 2008, aqui o nosso não foi decidido, o da Penha já decidiram. Que tem que desfazer o contrato lá. Ou fazer uma nova licitação, não sei o que é que vão fazer lá. E aqui não foi nada resolvido. E enquanto isso, eles estão aumentando 10% por ano a taxa do lixo. Então, é um absurdo já para quem pode pagar. Imagine para quem não pode. Então, esse número de 100, eu não sei de onde que eles tiraram isso. Não sei se é a porcentagem da população, não sei o que foi. Porque nós não temos só 100 pessoas que não têm condições de pagar como diz o vereador Oscar, a taxa de lixo mais do que o imposto predial e territorial. Então, nada mais justo que a Recicle reveja isso, e a agência reguladora veja isso, e a administração veja isso também. Então, eu sugeria e já botaria no requerimento também para a agência reguladora. Excelência, se posso fazer uma sugestão, que seja feito, então, o aumento da isenção proporcional à população da época. Nosso município cresceu muito mais. A questão disso aí, eu acho que fica um pouco complicado mesmo. Não precisamos nem de 100, precisamos de 500 ou 600. Mas a questão, se eu não me engano, o do decreto da época, não... Deixa eu só informar que, na verdade, a lei ela não menciona isso. É justamente isso que eu comento agora. Lá no decreto, na lei firmada, o compromisso firmado, não existe isso lá. Foi um acordo firmado entre as partes, eu vou dar 100. Né? É justamente porque não passou pela casa. Por isso não existe, nós fizemos até um estudo em cima disso, e o nosso procurador teve me lembrar disso, mas eu estava justamente isso que eu ia falar. É mero acordo entre as partes. Dou porque quero dar. Quer dizer, a Recicle diz isso. Vou fazer, tanto é que a doutora Viviane, com muito esforço, conseguiu ampliar de 100 para 120, com muito esforço. É logicamente que o próximo gestor público tem que rever com muito carinho, não com os favores da lei, mas com os rigores da lei, a concessão desse serviço público da forma que foi feito. Da nossa prensa, né? Nossa prensa é bem-vinda. Mas essa questão essa questão é polêmica e isso não foi enfrentado só nesse período que agora que nós estamos no período eleitoral. Não é por questão política, mas nós já debatemos diversas vezes aqui. E deve ser debatido. Acho que nós precisamos fazer um debate. Até eu tive uma situação
que ela sobretaxou um contribuinte porque ele fazia reciclagem, catava papelão, plástico e tal. Então ele tinha não é consumo, porque ninguém consome lixo, né? Mas ele produzia um volume grande, mas era da subsistência dele. Ou seja, ele cata o lixo, tira o que presta para vender e o resto era lixo. Então a Recicle sobretaxou o dobro. Aí eu perguntei para o rapaz lá da Recicle, sim, é aquele que vem só no final do ano, que mora em Curitiba, sei lá onde, que não produz nada durante o ano, vocês dão desconto? Não. O serviço está sendo prestado. O caminhão passa na frente da casa dele. Se não tiver lixo, problema dele. Mas que critério, que liberalidade ou deliberalidade, ou sei lá que termo que eu vou usar para esse tipo de situação? Então vamos deixar o livre-arbítrio e a boa vontade da Recicle, esse tipo de injustiça, nós que somos operadores do direito. Então acho que isso aí tem que ser discutido. Né? Tem que ser discutido. Tem que ser feito uma audiência pública até com relação a isso. Senhor presidente, eu não queria até nem entrar nisso aí, porque sou meio suspeito. Chegou o cidadão da Recicle lá em casa com um contrato para mim assinar, que eu produzia muito lixo, em vez de 2 sacos eu produzo 4. O que ultrapassou R$800 por mês. Por mês eles queriam cobrar de mim. R$800 de coleta de lixo por mês. Ele queria que eu assinasse o contrato, eu digo, não vou assinar isso, meu filho. Enquanto não resolver esse problema na justiça, não vou assinar nada e não vou pagar. Aí, R$800, que absurdo, de onde eles estão tirando isso? Querer cobrar de mim R$800 por mês de taxa de lixo. Vê quanto é que dá isso por ano. Vereador Júlio. Aí, porra, os caras vieram para cá e o prefeito assinou um decreto dando a concessão para umas pessoas dessa e quase que nós perdemos a Casan também para o mesmo pessoal. É isso que eu tinha que falar, presidente, desculpa. Senhor presidente, eu acredito que, na verdade, todas as pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, todos aqueles que não têm carro no seu nome, e aqueles que têm uma casa construída até 120 metros quadrados, ele tem o direito de ser isento de IPTU. Até se fosse cabível, fazer até um requerimento, depois eu faço, o requerimento pedindo para que mande para essa casa, ou quantas pessoas foram beneficiadas nesse processo de coisa, que é outra coisa que nós deveríamos divulgar mais. Porque muitas pessoas que estão enquadradas nessa situação de ganhador menos do que 2 salários, ganha até 2 salários mínimos, que só tem uma casa, que não tem carro no nome, e às vezes estão pagando IPTU e não sabem nem os direitos que têm. Então eu acho que deveria ser cabível também que essas pessoas pagassem 50% da taxa de lixo, por exemplo. E a outra coisa que nós temos que fazer aqui, nós vereadores, com urgência, já veio o rapaz aqui dar explanação para nós, é uma associação de catadores de papelão, de latinha, porque se não fosse esses pessoal que andasse catando esses papelões aí, certo? Ou então, a própria Recicle dá uma contrapartida de um salário mínimo para essas pessoas que andam catando, porque esse aí é um papel que eles não precisam levar para recolher. Vereador, permita-me uma parte na eu sua só gosto de colocação. mais prático, que a questão Isso Recicle, já está previsto na lei de resíduos sólidos, que o município deve até 2018. estimular a criação de associação de catadores e associação de recicladores. Está previsto na lei. Até 2018. Até 2018. Tem que ser não, implantado. não precisa. Não, exato, porque daí esse próprio pessoal tem que ser mais beneficiado, porque eles estão fazendo o trabalho da Recicle, eles estão catando esse material todo, estão fazendo o trabalho de gari, estão fazendo o trabalho da Recicle e não estão sendo beneficiados. Entendeu? Então teria que ter alguma coisa nessa contrapartida, urgência dessa casa, e que a gente tomasse uma providência mais rápida para que... Se os senhores forem mais práticos no discurso, porque Recicle é coisa para ser discutido, não é só num requerimento. Senhor presidente, eu só gostaria de falar mais uma coisinha. Eu acho que dá para encaixar ali, na ideia do Dr. Maurício, também aquelas pessoas que estão em débito há muitos anos e que eles, na verdade, nem usaram, né? Como no interior e outros lugares também estão em dívida e estão em dívida ativa e não tem condições de pagar. Uma isenção retroativa, né? Não tem como fazer nada nesse aí?
Só se der uma isenção retroativa para... Porque tem gente que a situação é precária, não tem sei, como, né? Vereadora Zilda, a sua preocupação, eu sei que o PROCON aqui da Câmara está trabalhando pra caramba em razão Pois disso. é, mas Ele tá acontece que a gente insistindo, então, o poderia PROCON fazer está- alguma coisa a mais, né? Mas nesse sentido, como foi nem foi lei, foi um decreto, foi empurrado, então nós estamos hoje, quer dizer, a população está à mercê desse decreto. Não foi discutido pela Câmara de Vereadores. E hoje esse até tem que ser anunciado que o PROCON tem para isso. Claro. Né? Até nesse segmento ele não caberia, porque, como foi dito, foi um ato de mera boa vontade, deliberação da própria Recicle. Então, E também a gente poderia colocar até a mais, no caso. 200, não, colocar 300 para a gente conseguir uns 200, 250, né? Porque é muito pouquinho, sabia? É muito pouco mesmo. isso. É a boa vontade da Recicle que bota 100, ou bota 120, ou bota 200, ou bota 300. É a Temos boa que vontade. brigar, né? Que não foi estipulado até no próprio decreto, que poderia ter colocado junto e contratado com a progressão, o aumento da população que fosse também colocado. Bom, mas vamos ao decreto, a votação dos decretos. Senhor presidente, eu gostaria de aqui orientar e dizer o que realmente foi a Recicle. A Recicle veio ao município fazendo uma audiência pública juntamente com o prefeito municipal, e nós, na ocasião, pedimos um desconto aos bairros carentes, e aí eles obedeceram, de certa forma, uma norma de desconto. Nós sabíamos que a coisa não ia funcionar, porque sentimos que, da forma, não era bem-vindo. Votamos contra. Essa casa votou contra. O senhor prefeito municipal, que aí está fazendo a sua segunda gestão, fez um contrato de 20, mais 20, mais 20. É bem-vindo a Recicle? É bem-vindo. Qualquer firma que faça coleta de lixo é bem-vindo. Agora, o próximo gestor tem que sentar. Sentar e dizer, está rompido o contrato. Está rompido o contrato. Porque, em primeiro passo, não posso admitir que o decreto, e aí vou lhe responder a sua pergunta, não é por pesagem, vereador Júlio. O senhor não podia, não devia e muito bem não precisou assinar. Porque o decreto diz que é por passagem. Passou, tem lixo? Tem, não tem lixo? Cobra igual. Brincadeira, né? Até eu coloco uma Recicle amanhã. Até eu. Eu disse lá naquela ocasião, 4 caminhão eu boto. O que é isso? A cobrança que é a arrecadação desse município tem que romper o contrato com a Recicle. E trazer ela real por preço. É decreto. Isso é do prefeito. Então tem que romper. Tem que dizer para a Recicle que ela é bem-vinda ao município, mas dentro de critério. Ela tem que fazer como faz nos demais municípios. Com Balneário Camboriú. Pesagem, litragem. Aí o senhor paga por consumo. Agora, é muito fácil passar em 5.600 casas que nós temos hoje cadastradas no município e que no mínimo 2.000 está fechada que é de veranista. Coisa boa, né? Que negócio bom. Isso aí eu monto a Recicle amanhã. O que é isso? Então, por isso, nobre presidente, foi feito por decreto, que não houve respeito com o município. Está aí, senhor prefeito. Agora a população sabe o que é. O que é melhor para o município. Agora, o prefeito que ganhar tem que romper o contrato com a Recicle. Para que eles venham, pega em passa, pega qualquer outra, passa pela Câmara, faça uma coisa com conhecimento, com reconhecimento, com aprovação desse legislativo. Por quê? A nossa prensa ficou lá na garagem jogada, uma prensa nova, venderam com uma bacatela, foi a leilão com uma micharia, que era um absurdo. Sabe o que é isso? Má gestão e falta de respeito. Obrigado, senhor presidente. Vereador, resumindo, esse decreto, esse contrato não passou por essa casa, né? Resumindo, se
essa casa na época que eu não fazia parte, não foi respeitada, o povo não foi respeitado. Infelizmente, né? Excelência, aqui a concessão no serviço público tem que ter o poder autorizativo do legislativo. Na época não foi feito por decreto, é onde está sendo feito o questionamento mesmo da P, já houve uma decisão e aqui ainda não. Em votação, requerimento do vereador Maurício. Quem estiver de acordo com o mesmo como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só queria fazer duas considerações aqui antes de encerrar a matéria. Primeiro que quando nós aqui vamos buscar o voto para quem está indo à reeleição, é só comunicar que esse trabalho que é feito na Câmara é um trabalho de todos nós vereadores, todos os 11 vereadores, que nós fizemos uma Câmara, como diz o doutor Maurício, uma Câmara cidadã. Então a gente escuta, agora você vem? Não, agora nós estamos atendendo. Antes não, era meio complicado atender. Então a nossa posição da Câmara de Vereadores, que é de um trabalho de todos os 11 vereadores, está aqui, 0800, está ali a urna do povo, está aqui os atendentes para atender qualquer situação que esteja dentro do quadro. Está aqui o gabinete dos nossos vereadores, está aqui os nossos assessores. Então a população, muitas ainda não sabe o que a Câmara faz hoje, que é um trabalho nosso. Esse trabalho não é aqui do presidente, foi um trabalho de todos nós, uma conquista da Câmara Cidadã, como diz o doutor Maurício. Então que quando nós vamos pedir o voto, agora você vem, não, a Câmara está aberta. 12 horas por dia para atender a nossa população. Quer dizer, o vereador ele é necessário, mas ele não pode estar adivinhando, como disse o vereador Ademar, que é a situação que está acontecendo, com a situação de remédio, situação de creche, com tantas outras situações, a Câmara está aqui, não pode vir, tem o 0800. Então eu peço assim que esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, desenvolvido pelos 11 vereadores, que eu agradeço a todos nesse momento, que passe à frente também, que a Câmara tem ali, está 12 horas abertas, 0800, aqui tem o nosso atendente, tem os nossos assessores, por isso que tem assessor, estamos aqui na Câmara para atender. E muita gente não sabe que passou quase 9.000 pessoas aqui nessa casa, faltando um pouquinho para 9.000. Então muita gente não sabe. Então que leve isso à frente também, que a Câmara, ela está funcionando e funciona muito bem, graças aos senhores. Tem tribuna? Se o senhor quiser, eu só vou fazer mais uma consideração, vou deixar a palavra livre. Acho que o pessoal quer pedir voto. Não, se não tiver, daí eu só quero fazer uma observação. Posso só mais uma consideração e passar a palavra? Eu permito, por favor. Obrigado. Isso aí chama-se democracia. Pena que é só na Câmara. E quero agradecer esse momento, e mais uma vez, muito bem falado pelo vereador Júlio, a creche 600 de 1.498.000, que foi uma conquista nossa, junto com o deputado Décio Lima, quando Pissarras, para Santa Catarina, 132 creches, para Santa Catarina foram cortadas, passou a ter 35. Ficamos 2 dias em Brasília para conseguir tirar de outro município, lamentavelmente, e colocar em Pissarras. Então, mais uma vez, estou reafirmando o trabalho da Câmara de Vereadores, através do deputado Décio Lima, que conseguiu, mais uma vez, colocar 1.498.000, que é aquela creche. Se está andando, eu sei que foi dada a primeira parcela, 180.000, se não me engano, mas se está indo de um jeito, de outro jeito, isso é uma questão de governo federal e governo municipal. Mas a creche vai sair para atender 180 crianças ou um pouquinho mais. Então, um agradecimento à Câmara de Vereadores, é uma conquista nossa. Eu sempre coloco aqui que a Câmara de Vereadores, apesar de ser um deputado do PT, nosso companheiro, mas é uma conquista da Câmara de Vereadores. Eu estendo essa creche, como sempre falei, a todos os vereadores do município que lutaram e batalharam. Então, quando se for falar, e até houve uma situação que me deu vontade de processar, mas também não veio um caso, o professor Francisco, que a Câmara gastou 67 mil de diária esse ano, mas já trouxe 600 mil reais em recurso. Quem ganhou? A Câmara, quase 4 milhões de recursos. Quem ganhou? Então, o pessoal fala, principalmente em cidadão, que eu tenho muito respeito por ele, mas vai olhar primeiro, vai verificar, vai ver se o papel do vereador é ou não é trazer recurso. O que importa é que trouxe o recurso, que veio o recurso, que o prefeito deixou de gastar, e ele pode gastar esse dinheiro que ele economizou em outra coisa, mas o recurso está vindo. E todos aqui têm batalhado da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, para que o município fosse bem. E tenho dito, não foi por falta desta Câmara que deixou de fazer alguma obra aqui no nosso município. Não foi por falta de atendimento dessa Câmara que alguma coisa deixou de ser realizada, deixou de ser feita. Que a maioria dos projetos aqui foram aprovados. E eu digo com orgulho que nós não aprovamos a COSIP, que foi o aumento, que eu me recordo, não aprovamos a venda da Casan,
que foi lá em 2013, que eu me recordo, e também não aprovamos agora a poluição visual em relação à ponta de ônibus. A planta de valores nós aprovamos. O meu voto, lamentavelmente, favorável. Que diga-se passagem, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Mas a gestão pública não pode reclamar 1 milímetro da Câmara de Vereadores. Mesmo porque a nossa COSIP é 109 mil mês. 109 mil mês. E o que a gente conseguiu, a gente trouxe com amor, trouxe carinho. Nós demos a nossa contribuição para o nosso município. A contribuição foi dada. Então, às vezes eu fico chateado. Eu fiz. Não, você não fez. Você licitou. Quem fez foi o deputado. Nós buscamos o recurso. Eu consegui aqui. Não, você não conseguiu. Você fez, está fazendo, nada mais que obrigação de fazer a licitação. E tantas outras obras que foram feitas também por uma contribuição dessa casa, e tantas obras também foram feitas por contribuição do próprio executivo. Então, mérito a quem tem. Vamos dar mérito. Não estou dizendo que foi ruim, eu não estou dizendo que foi bom. É só um desabafo que a gente escuta muito de comício e escuta muita bobagem, quer dizer, faltando com a verdade em relação àquilo que foi feito no nosso município. Eu tenho orgulho, eu acho que nós temos orgulho, assim como os vereadores aqui trouxeram recurso, e tem que ser falado, vereador Aziza. Depois que eu trouxe, o vereador Galo trouxe, o vereador Leandro trouxe, eu acho que tem que ser falado. Inclusive o vereador Oswaldo foi 300 mil do Volney Morastoni, que foi aquela pavimentação das duas ruas do norte, a Ilhota e Santa Luzia. Então é o seguinte, houve participação. Então, vamos dar mérito a quem tem, vamos dar... E o seguinte, se é ou não é o papel, mas os vereadores aqui dessa casa legislaram com muita seriedade. Os vereadores dessa casa que fizeram um trabalho excelente, com muita determinação, e não se ouviu em nenhum momento nessa casa falar que ganhou isso ou ganhou aquilo. Houve a troca disso ou a troca por aquilo. A casa é um poder independente, e foi independente e vai ser até o final desse mandato, que é de 31 de dezembro, e vamos sair daqui com a cabeça erguida. O trabalho realizado de todos, e agradeço a todos os vereadores, sem exceção, que eu não vejo o nosso símbolo, que são 11 vereadores, e os 11 formam um só. Aqui não tem, só no palanque, mas aqui não tem P, aqui tem uma Câmara de Vereadores que trabalha pela nossa população. Agradeço a todos, sem exceção. O debate é necessário, a discussão é necessária, mas o reconhecimento também. Eu peço reconhecimento da nossa população por ter uma Câmara cidadã, uma Câmara atuante, uma Câmara que buscou, que trabalhou, que discutiu projeto a projeto. Talvez o pessoal pense, isso a gente escuta muito na rua, que fica 1 hora. Não fica 1 hora. Para se discutir um projeto, se ficou muitas horas discutindo. Se hoje tem uma Casan, graças a essa Câmara, se o pessoal não está sendo hoje, furando o olho em relação à COSIP, graças a essa Câmara de Vereadores, veio recursos, veio praça, veio pavimentação, graças a essa Câmara de Vereadores. Então, é um trabalho, só dá um pouquinho, senhores vereadores, posso terminar? É um trabalho justo de todos os vereadores. Então, eu coloco aqui essa conquista da Casa de Vereadores. Por favor, vereador. Só para complementar as palavras do presidente, e fala, né, Francisco? Fala mais do que na rádio. E dizer a todos que eu tenho muito orgulho de estar no exercício da vereança, como todos nós temos aqui, né? Tenho muito orgulho nesse momento de ser um vereador do município. E dizer que isso muito nos orgulha, a todos nós. E a gente ouve agora, principalmente nessa época, de muitos, né, candidatos prometendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, e às vezes coisas absurdas. E nós já tivemos a oportunidade de fazer, e nós fizemos, nós estamos fazendo, e muito ainda. Nós estamos utilizando esse espaço que é dado, que é uma outorga da população, né, que nos colocou aqui, e aproveitando bem esses 4 anos, e transformamos essa Câmara de um período de 2 anos iniciais, né, do nosso mandato, para os 2 últimos anos, uma transformação enorme desse Poder Legislativo. Né? Claro que, sob a presidência do presidente Nico, mas todos nós contribuímos para que hoje a população tenha uma outra visão do que é o legislativo aqui no município. E tivemos grandes atuações aqui no município com relação até a planta de valores, até com as ações judiciais que impediram a utilização daquela planta de valores, que seria um valor... Tem gente que não consegue pagar a taxa de lixo, ou a tarifa do lixo. Imagina o IPTU naquelas proporções. Né? Imagine hoje o município sem o investimento da Casan,
né, aqui no município, que hoje tem gente contabilizando isso como o maior recurso que o município já recebeu, e eram contra. Não era, presidente? Quantas vezes nós fomos na Casan? Quantas vezes nós fomos na Secretaria de Segurança Pública, nas comissões da Assembleia sobre Segurança Pública, da Ana Paula, pedir mais segurança pública, mais policiamento, mais viatura. Né? Quantos projetos apresentados aqui por Vossa Excelência, por todos nós, que hoje são leis do município, que efetivamente o Executivo ele tem que desenvolver esses projetos, porque são leis, porque tem que cumprir o ordenamento jurídico. Hoje nós estamos aqui discutindo um projeto de uma lista, né, pública na área da saúde, como já tivemos outros projetos de minha autoria, e que hoje é uma realidade no município, a Câmara Mirim, que graças a Vossa Excelência o projeto saiu do papel, que foi lá em 2010, que foi aprovado, só agora em 2015, implantado, e que é o orgulho dessa Câmara. Né? Então, soa muito mal essa questão, muitas vezes, de renovação. Né? Eu acho que renovação de ideias, de novos projetos, né? Eu acho que deve ser essa ideia que deve ser dita, deve ser falada. E promessas, ou dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós não precisamos dizer nem nos apresentarmos para a população. Eu sou filho de fulano de tal, eu sou marido dessa, daquela, ou de outro tal, porque nós já temos uma história dentro do município. Né? Todos já nos conhecem pelo nosso trabalho, pelo exercício da vereança aqui na cidade. Então, isso muito nos orgulha, isso muito nos deixa honrado de participar do Poder Legislativo, e isso que nos move, né, a enfrentar mais uma eleição para permanecer contribuindo ainda mais para a população, para o engrandecimento, crescimento do nosso município. É isso que me move, é isso que move todos nós que estamos aí mais uma vez nessa árdua tarefa, né, da busca do voto, do convencimento. Mas não podemos desistir. Eu acho que todos aqui sairão vitoriosos no final, né? Eu até ia falar, porque daqui olha aqui, já acendeu. Só presidente, só por questão de ordem, é o seguinte, é que a população de Pissarras tem que ficar sabendo de uma coisa, que prefeito não trabalha para deputado nenhum. Ele manda os seus vereadores trabalhar e seus cabos eleitorais trabalhar. E quando nós vamos à casa do eleitor, eles têm que ficar sabendo que cada um aqui talvez até trabalhou para deputados diferentes. E que depois nós somos obrigados a acompanhar o prefeito, muitas vezes a Brasília, a Florianópolis, porque senão ele não vai ser atendido. Porque se o Leonel José Martins, hoje, nosso prefeito municipal, sair daqui sozinho, sem um vereador do PT, para ir lá junto no Décio Lima, muito raro ele vai ser atendido. Então, porque eles quase cumprir aquele direito de honrar o voto que o vereador arrumou para ele. Então é isso que é onde às vezes gasta diária, mas o prefeito vai lá e traz o benefício para o nosso município, o vereador vai lá e traz. Muitas vezes eles também não ficam sabendo, é que quantas vezes a gente se paga. Eu falei outro dia que não foi esse prefeito atual que falou, foi o anterior, que eu poderia ser vereador por muitas vezes, porque eu já tinha me pago. Porque o que tu traz para o município, isso aí retorna-se das nossas diárias, dos nossos pagamentos. Um ônibus que custa R$244 mil, um vereador jamais vai ganhar isso em 4 anos. Então, quer dizer, se eles conseguirem trazer só um ônibus, ou como a vereadora Ziza e o vereador Leandro, que vou dar um exemplo que é do lado do prefeito hoje, trouxe um mamógrafo, trouxe atrás de semáforo, atrás de coisa. Então, tem que valorizar também a diária que ela gastou para ir buscar esse mamógrafo e esses benefícios ao município, assim como nós outros vereadores, porque chegar lá o prefeito não é atendido se nós não tiver junto. Senhor presidente, a palavra está livre, senhor presidente, precisa usar a tribuna. Só vou pedir então que seja breve, é o que o vereador Maurício me arrumou. Senhor presidente, mas o Maurício falou que o senhor fala muito, mas no fim falou mais do que o senhor aí. Mas só para concluir isso, tem que dar mérito para quem tem. Então, graças ao deputado Décio Lima e graças ao senhor, com toda a revolução que teve em Brasília, esse dinheiro da creche está garantido.
Porque se não fosse o deputado Décio Lima, pelo prefeito nós já tínhamos perdido. Isso com certeza o senhor sabe disso, que já perdeu vários recursos porque não valorizou, não teve interesse. Falta de interesse. Falta de interesse, falta de gestão. Não vou dizer. Então tem que dar valor para quem, tem que dar mérito para quem tem. Porque é capaz, o dinheiro da praça foi dinheiro do Pisolati. Dinheiro da caixa d'água que é capaz de perder, que está lá, que tem que fazer, é capaz de perder porque ele não tem interesse em fazer uma caixa d'água lá no bairro Itacolomi, meu Deus. E aquele dinheiro, como é que vai ficar? Será que vai de volta? Vamos perder com tanto sacrifício para conseguir? 5 milhões. Aí vai devolver. E aí, depois vem para cá inaugurar uma praça de igreja que também foi mérito do presidente da casa e mérito do deputado, e nem chamou o vereador para ir no palanque. Nem deixou o vereador falar. Que o vereador que conseguiu o dinheiro. Então, eu não respeito essa administração. Porque não respeita essa casa, não respeita quem ajuda. Então, presidente, parabéns. Continue como o senhor está fazendo, que está excelente. Obrigado. Senhor presidente, isso realmente, você tocou no ponto-chave. Eu tenho aqui, anotei, e o senhor me antecedeu, mas é de extrema necessidade que aqui se diga. Um reservatório que foi praticamente perdido o dinheiro, foi resgatado. O dinheiro de volta por uma mulher que nem sequer faz parte da política, Maria Dona Pilha, por amizade ao companheiro Noi, e resgatou o dinheiro e aqui veio para aprovação e eu muito bem, claro, disse, não vai fazer. E não vai fazer. Não tem interesse. Então, outra situação, quando aqui falei de reciclo, nobre presidente, eu quero dizer quantos vereadores aqui fizeram que a Mercoluz nos prestasse esclarecimento. Sabe quantas? Nenhuma. Sabe o quê? Eles conseguem gastar 109 mil reais de arrecadação por mês trocando lâmpada. Excelente administração. Excelente administração. Vamos rever a Mercoluz. Fica aqui o recado para a Mercoluz. Vamos rever a Mercoluz. Vamos ver quem é o próximo prefeito para sentar com a Mercoluz, se é viável contratar a Mercoluz. Outra situação é uma situação, nobre presidente, que a gente não pode, em momento algum, perder as oportunidades que se tem. Olha bem, a população reclama da multa. Cadê o dinheiro da multa? Onde é que está o dinheiro da multa? Eu vejo 2 funcionários pintando lombada. E se quisesse, e se fosse para que fizesse a reforma pela qual eles fizeram, tem que buscar recursos do governo estadual. Onde é que está os 35% da multa? Boa gestão. Parabéns. Está aí uma grande oportunidade da população pissarrense votar para o continuismo. Excelente. Excelente. Ele foi para o palanque e disse, falou da minha pessoa, só que comigo é o seguinte, tem muito caboclo que vai ter que sentar comigo e me explicar onde é que foi o dinheiro. Então, vamos deixar essa conversa para o comício de sábado. Então, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2016. Uma boa noite a todos, muito obrigado e uma boa semana e bom voto. Senhor presidente, a próxima semana só eu e Francisco Curadini que vamos falar.